bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 8. Muito bom dia, está no ar o Jornal da Manhã, edição para a União da Vitória e toda a nossa região. Os nossos principais assuntos desta edição, vamos hoje falar aqui sobre educação na rede estadual de ensino para o Planalto Norte Catarinense. A entrevista vem com o coordenador regional de educação aqui da Regional de Canoinhas. Temos também hoje o Conexão Digital e, claro, a atualização dos casos de Covid-19 pela nossa região. Esse é o Jornal da Manhã da Jovem Pan que está no ar. Seja muito bem-vindo. Claro que o primeiro assunto é a previsão do tempo. Afinal, agora, nas primeiras horas desta manhã de quinta-feira, a chuva surpreendeu. Digo surpreendeu porque até ontem, até quando atualizava aqui as informações do clima, não tinha esta expectativa de chuva. Porém, hoje pela manhã, ao atualizar as informações do CIMEPAR, ela consta cerca de 5 milímetros de chuva para a nossa região, segundo as informações do CIMEPAR. Mas mesmo assim, o sol aparece e as temperaturas sobem rapidamente. A máxima hoje poderá atingir a 28 graus, a mesma temperatura que poderá chegar ao dia de amanhã. Aí, pelo CIMEPAR, para o final de semana não marca a previsão de chuva. Ao contrário, as temperaturas devem ter uma temperatura muito elevada. No domingo, por exemplo, o CIMEPAR está marcando aqui previsão de 34 graus de máxima neste final de semana. As temperaturas mínimas ficarão variando entre 14 a 16 graus. Nesse momento, por exemplo, mesmo com o tempo mais fechado, temos 15 graus e 6 décimos de temperatura. Nível do Rio Iguaçu, 2,45 metros. De imediato, atualizando para você os casos de Covid-19 pela nossa região, as Gêmeas do Iguaçu, Bituruna e Cruz Machado, que são os municípios que estão atualizando, mantém informação atualizada, portanto, é mais uma questão de informação e, portanto, temos os seguintes números. União da Vitória, no momento, com 7 casos ativos de Covid-19, outros 269 pacientes que já tiveram o vírus circulando, já estão, portanto, curados e, lamentavelmente, 5 óbitos confirmados até hoje, desde o início da pandemia. Com isso, chegamos ao total de 281 casos. Há ainda 34 suspeitos em União da Vitória. Na cidade vizinha de Porto União, dados atualizados ontem no início da noite, são ao todo 160 casos de Covid, sendo que 143 já estão curados. Neste momento temos 13 pacientes em isolamento, portanto com a Covid, e 4 óbitos. Em Porto União, há ainda 5 casos suspeitos. Pela região, lá em Bituruna, 43 casos ao todo confirmados até hoje de Covid, sendo 41 recuperados, um ainda que está isolado, está em casa, passa bem, e um óbito. Em Bituruna, são 2 casos ainda em investigação. E Cruz Machado, 38 casos ao todo de Covid-19. 33 pacientes já estão recuperados. Nesse momento temos 4, portanto, que estão com Covid e em isolamento, portanto, e um óbito. Em Cruz Machado são 3 casos suspeitos. Os demais municípios não estão atualizando as informações, pelo menos em suas mídias ou nos seus sites, devido, claro, à questão eleitoral. Muitos acabam desativando para não ter nenhum tipo de problema, embora, repito, trata-se de uma informação de utilidade pública, que a população pode sim ficar sabendo como está a situação do Covid em seu município. Porque assim, sem divulgar nada, acham que está tudo bem e aí as pessoas acabam saindo e muitas vezes não tomando os devidos cuidados. Por exemplo, final de semana tem previsão de bastante sol e calor. Aguardem os ambientes públicos para ver como estará tomado de pessoas e sequer respeitando o distanciamento e o uso de máscaras. É só aguardar para ver o final de semana se a previsão se confirmar mesmo de todo esse calor. 7h12.
Hoje eu trago aqui uma matéria especial para a gente falar sobre educação na rede estadual de ensino no Planalto Norte Catarinense. Em especial aqui as escolas estaduais de Porto União, Irineópolis, região de Canoinhas, todos os demais municípios de nossa regional. A entrevista é justamente com o coordenador regional de educação, Etiel Jacomel, falando sobre a educação em meio à pandemia, como o estado de Santa Catarina, em especial a nossa regional de Porto União, está lidando com essa questão da pandemia e de que forma os alunos estão tendo suas aulas, é claro, a maioria em ambiente virtual. Mas é a situação daqueles que não têm acesso à internet. Tudo isso você acompanha nessa entrevista com Etiel Jacomel. Muito bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com vocês. Eu me sinto muito à vontade aqui nas Gêmeas do Iguaçu, até porque passei a maior parte da minha infância e da minha juventude aqui em Porto União. Eu sou aluno aí das escolas da cidade de Porto União e fico muito feliz de estar aqui hoje. Tenho grandes amigos aqui em Porto União e União da Vitória. Relacionado à nossa educação, nós estamos, como o amigo mesmo falou, nós temos um ano atípico na educação. 2020 realmente a educação no estado teve que se reinventar e nós fomos buscar então os recursos necessários para isso. O estado de Santa Catarina tinha uma previsão de colocar a tecnologia de uma forma mais incisiva dentro da educação, porém era um projeto para 2 anos. E nós tivemos que fazer isso em torno de 2 ou 3 semanas no início da pandemia. Então, colocamos essa situação para os nossos professores, colocamos o professor como protagonista desse momento e ele entendeu isso e respondeu para a Secretaria de Educação. O resultado é esse que nós temos aí, uma porcentagem muito grande de alunos que estão sendo atendidos, mas evidentemente nós gostaríamos de poder atender os 100%. E isso é o nosso trabalho nesse momento agora. A busca desse aluno que ainda não conseguimos atingir na plenitude. Bom, e como vem sendo desenvolvidas essas ferramentas, essas plataformas online aqui no Planalto Norte Catarinense? Até porque a gente sabe que os nossos municípios, principalmente mais aqui da região do interior, temos muitos alunos que acabam morando realmente em zonas rurais, onde não se há esse acesso tão fácil à internet. Muitos têm que vir até outro ponto, se deslocar de suas casas. Como está sendo, então, esse atendimento através das plataformas online aos nossos alunos? Bom, esse foi o grande desafio, Thiago, né? A Secretaria de Educação, então, deixou disponível plataformas que pudessem ser utilizadas e passaram a ser utilizadas de uma forma bastante maciça pelo nosso professor. Evidentemente que nós temos um diagnóstico que coloca que nós não temos o 100% do aluno que é atingido. Então nós tivemos que tomar uma outra atitude para que pudéssemos atender esse nosso aluno que ou não tem o acesso à internet ou não tem uma internet de qualidade. Muitas vezes até ele tem o acesso, mas não é de qualidade. Então o que nós fizemos? Nós optamos por colocar uma certa quantidade de material impresso, o material físico, e esse material é entregue para o aluno em forma de apostilas, dentro de um período determinado pela escola, onde o aluno retira esse material e depois tem a devolutiva. Ele devolve esse material que será encaminhado ao professor. Ainda assim mesmo nós temos situações onde o aluno não consegue vir buscar esse material. E o que nós, enquanto escola, fazemos? Nós vamos levar esse material. Nós levamos na residência do aluno ou na comunidade que o aluno reside. Então nós fazemos esse trabalho. Aliado a toda essa situação da educação, soma-se a questão do kit de alimentação. Porque nós temos algumas situações onde o aluno recebe o alimento na escola e não é segredo para ninguém que muitas vezes aquela é a única refeição diária. Então nós temos esse compromisso. O que o nosso professor, o que o nosso gestor escolar fez? Ele acabou criando também uma expertise para fazer esse trabalho. Então hoje, quando nós nos deslocamos para fazer a entrega do material, em determinados períodos nós também levamos o kit de alimentação para ser entregue nas casas. Aquela alimentação que seria servida na escola, ela é entregue na residência agora, ou o aluno vem pegar na escola, para que possa suprir essa necessidade nesse momento difícil.
Até porque, né, Theo, é um ciclo, né, que boa parte dessa alimentação, ela vem do homem do campo, né, e muitos acabam produzindo literalmente aí para vender a sua produção ao Estado, porque é garantia de recebimento, né, o Estado sempre pagando em dia essas questões, e não poderia, né, como parar, porque ele estaria prejudicando também o trabalhador rural. Né? Exatamente, e veja bem, Tiago, você mesmo comentou sobre essa engrenagem, né, ela não pode parar. Existe todo um sistema montado e a Secretaria de Educação tem que se preocupar com isso. Então, se você deixa de adquirir esse produto, você vai quebrar essa corrente, né? A agricultura familiar, por exemplo, que entrega muito isso. Além disso, também as empresas que tinham contrato com o Estado, eles também continuam entregando. Mas a nossa preocupação, ela vai além disso. Ela vai lá no aluno. Naquele aluno que realmente tem essa necessidade de receber esse kit de alimentação que vai suprir muito a falta que ele possa estar tendo em casa. Principalmente nesse momento de renda, queda da renda, desemprego. Então uma preocupação muito grande da Secretaria de Educação é não deixar o nosso aluno desassistido. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo. Além da parte da educação, também a questão da alimentação que nós estamos procurando atender essa deficiência que acabou sendo gerada com o trabalho não presencial. Bom, e como vem sendo desenvolvido o trabalho voltado ao profissional de sala de aula, ao professor? Né? Cada professor tem aí a sua carga horária semanal, né, na aula presencial, mas quando vai para o ambiente virtual, acaba se literalmente modificando. Afinal, o professor também tem família, tem seus filhos para cuidar, a sua casa. E a gente sabe que a realidade também de muitos pais acabam trabalhando o dia todo, muitas vezes não consegue aí tirar suas dúvidas, né, obter alguma informação com o professor e acabam fazendo isso após o chamado horário comercial, no período da noite. Como vem sendo tratada a questão do professor, já que na sala de aula teria uma carga horária X para fazer suas atividades, ministrar suas aulas. E agora nesse outro ambiente, como está sendo o entendimento junto ao profissional da educação? Muito bem, Tiago, veja bem. Quando eu coloco que o professor ele é o protagonista dessa situação, ele é mesmo. Porque ele se dispôs, ele abriu o seu espaço, abriu a sua casa. Hoje o telefone, o WhatsApp do nosso professor, ele se tornou público, porque ele tem nos grupos os seus alunos. Então, me entristece muito quando eu ouço algum comentário que vem colocando, olha, o professor está em casa sem fazer nada, está recebendo. Não, muito pelo contrário. Eu sou testemunha disso, que eu tenho acompanhado muito o trabalho do nosso professor. Ele não tem mais horário para trabalhar. Aquele professor que tinha uma carga horária, ele trabalhava todas as manhãs. Hoje ele trabalha de manhã, de tarde, à noite, é sábado, é domingo. A carga horária dele é muito grande. Por quê? O que acontece, Tiago? Veja bem. O professor de séries iniciais, por exemplo, ele tem a turma dele pela manhã, no período matutino, porém os pais daquela criança trabalham o dia todo. Aí o pai chega em casa, ou a mãe chega em casa após as 18 horas, vai auxiliar o seu filho nas tarefas escolares, vai se amparar em quem? No professor. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o professor. E o professor vai atendê-lo. Então, eu tenho colegas que trabalham à noite atendendo os pais dos alunos. Então, isso nós temos que reconhecer o engajamento da classe profissional dos nossos professores nesse trabalho. Eu sou muito grato mesmo, eu tenho muita confiança nessa equipe e coloco todos os dias isso. Se nós não tivéssemos uma equipe formada com profissionais dedicados, nós não teríamos o resultado que nós temos hoje, alcançando aí um grande número de alunos realmente não brincando de fazer educação, fazendo uma educação séria num momento difícil que o nosso país passa hoje. Então, em sala de aula a gente tem aqueles alunos, claro, que absorvem com mais facilidade os conteúdos, aqueles que têm uma certa dificuldade um pouco a mais, precisam de uma assistência ali do profissional de educação. Em casa, muitas vezes, o pai não tem, né, esta mesma mãe do professor, ou até, de repente, um aluno que hoje, vamos citar um exemplo, está no 8º ano, o pai muitas vezes cursou até a 4ª série, né, não tem mínimo conhecimento sobre aquela matéria que está sendo ali lecionada. Como que o Estado já pensa em tratar esses assuntos quando voltar às aulas? Principalmente a partir do ano que vem. Muita gente acha, meu filho vai repetir o ano, no próximo ano serão 2 em 1. O Estado já pensa de que forma vai, entre aspas, né, recapitular esses conteúdos? Muito bem.
Foi criado um grupo de trabalho, montou diretrizes para o possível retorno no período presencial. Então, o que está acontecendo? De tempos em tempos, o governo faz a avaliação, a Secretaria de Educação faz a avaliação junto com a Secretaria de Saúde, que é a autoridade hoje no Estado que define essas situações, e reprograma a possibilidade do início das aulas. Tínhamos agosto, setembro, agora outubro, né? 12 de outubro até 12 de outubro estão suspensas. Muito bem, esse é o primeiro passo. O que acontece? Se e quando voltarem as aulas presenciais, nós tivermos condições de saúde, nós teremos um trabalho intenso em cima daquele aluno que não foi atingido no 100%. Mas vamos supor aqui, vamos fazer uma colocação que se nós voltarmos somente no início do ano que vem, a Secretaria de Educação já tem toda uma estratégia para que nós possamos fazer com que esse aluno que não conseguiu se apoderar do conhecimento pleno durante esse ano, ele tenha uma oportunidade no ano que vem. Existem algumas fórmulas sendo estudadas, eu posso até colocar um exemplo aqui. Nós poderíamos ter escolas núcleos, onde essas escolas ofereceriam no contraturno um reforço escolar dentro daquela matéria ou dentro daquele conteúdo que o aluno não se apoderou. Essa é uma forma simples de colocar, essa é uma das ideias, né? Então vamos supor, em Porto União, pegaríamos lá o Cid Gonzaga como exemplo. Durante a tarde nós teríamos aulas de matemática para aquele aluno que tem dificuldade e que não conseguiu se apoderar daquele conhecimento. No outro dia nós teríamos aula de geografia ou de história, tudo dentro de um planejamento, né? Lógico que isso vai emanar uma contratação maior de profissionais, haverá essa necessidade. Também a disposição de espaço, né? Nós teremos que ver se a escola que a gente vai escolher terá o espaço disponível no contraturno. E então é um planejamento muito grande, mas uma coisa de cada vez, com certeza a Secretaria está fazendo. Houve uma preocupação muito grande, Thiago, quando foi lançado essa diretriz do retorno às aulas. Inclusive uma campanha na internet, olha, meu filho não volta. Não é esse o objetivo. O objetivo é planejar para não ser surpreendido. Se nós tivermos condições de voltar em outubro, nós temos que estar pronto. A escola tem que ter a estrutura para voltar. Ah, mas não vai voltar em outubro? Tudo bem, a estrutura está pronta. Assim também será para o próximo ano. Quando nós retornarmos, nós temos que ter um planejamento, tudo pronto, montado, para receber o aluno em condições de recuperar aquele conteúdo que porventura ele não tenha se apossado no ano anterior devido a essa condição que nós estamos passando. Até para a gente acalmar os senhores pais, não se retornam às aulas sem uma segurança sanitária, né, que realmente dê essa segurança até aos próprios pais, aos próprios alunos, que muito se fala, mas a maior probabilidade, principalmente nos casos mais graves da questão Covid, não é o adolescente, né, mas ele poderia estar adquirindo, levando aí para o seu ambiente ali para sua família, onde tem muitas vezes muitos moram com avós, essas pessoas mais propensas a casos graves, até óbitos de Covid. Então, não se retorna às aulas sem essa segurança sanitária, né, que a situação está controlada. Essa posição é definitiva, essa é uma decisão de governo, de Secretaria de Educação. Nós acatamos as determinações da Secretaria de Saúde. Enquanto nós não tivermos condições de dar segurança para o nosso aluno e para o nosso profissional, para o nosso professor, para o nosso servidor, nós não vamos retornar. Não existe a necessidade de se atropelar uma situação simplesmente porque, vamos voltar. Lógico que nós temos vertentes nessa discussão, onde alguns pais, algumas famílias já entendem a necessidade de que se retorne, tendo em vista as dificuldades da própria família, de ter com quem deixar os filhos, do trabalho, dessa assistência, ou da até a preocupação que o pai tenha que o filho não está conseguindo ter um aproveitamento suficiente. Mas nós, enquanto Secretaria de Educação, apenas com o aval da Secretaria de Saúde. Fora isso, não se retorna. Os pais podem ficar muito tranquilos que existe um grau de responsabilidade extremo nessa condição. Nós temos que nos preocupar com o nosso aluno e com o nosso profissional.
Então, esta é a primeira parte da matéria com o Etel Jacomel, coordenador regional de educação para o Planalto Norte de Santa Catarina. Teremos ainda uma segunda parte ele falando sobre de que forma seria um retorno às aulas, né, pensando no ambiente físico, de que forma seria então tomadas as questões de espaçamento entre os alunos e ainda os investimentos nas escolas estaduais aqui para Porto União. 7h28 agora e de imediato vamos à capital Curitiba, já na ponta da linha ao vivo. Sérgio Aguiar, muito bom dia. Quais são os principais assuntos para esta quinta-feira? Tiago, bom dia para você, a todos da Jovem Pan. Ótima manhã de quinta-feira. Vamos chegando com os destaques, começando pelo tempo. Neste momento, Curitiba está com 15 graus, manhã de sol, previsão de mínima 13, máxima 27, conforme aí o CIMEPAR. E o primeiro destaque é sobre o governo do estado, que lançou ontem um projeto de criação do Laboratório de Inovação Ilab Agro, ligado ao Sistema Estadual de Agricultura do Paraná, o SEAGRE. Ele tem como objetivo tornar o estado mais competitivo também na área de tecnologia para o agronegócio, da mesma forma que já é na produção de alimentos. Esta é a primeira experiência de um laboratório de inovação voltado ao tema agro dentro do setor público brasileiro. De acordo com o secretário estadual do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, a determinação do governo é de ser moderno e inovador. O nosso segundo destaque, falando ainda sobre o agronegócio, que deverá ser o carro-chefe para a retomada da economia do Paraná na pós-pandemia. A conjuntura e o bom momento do setor foram temas de debate online realizado ontem pelas Secretarias Estaduais do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, da Agricultura e do Abastecimento, Sistema FAEP, Senar e Gocepar. O encontro teve a participação do especialista em agronegócio, Alexandre Mendonça de Barros. O presidente do Sistema FAEP Senar Paraná, Agide Meneghetti, destacou a importância da infraestrutura paranaense para o desenvolvimento do agronegócio. Daí os destaques da quinta-feira, Tiago, que eu trago a você e a todos da Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Um ótimo dia a todos. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h33, de volta com o Jornal da Manhã. Ontem foi um dia bastante movimentado na área de segurança pública. Olha só a situação que aconteceu no município de Bituruna. 2 elementos, nas primeiras horas da manhã, eles assaltaram uma residência, né, estavam armados, levaram alguns objetos e o carro da família, um Fiat Palio, esses modelos mais novos. Aí então, a Polícia Militar de Bituruna foi acionada, solicitou apoio para a guarnição de General Carneiro. Enquanto faziam patrulhamento na tentativa de localizar os indivíduos, a guarnição do General Carneiro acabou cruzando pelos indivíduos que estavam com o carro roubado na PR-170. Dada a voz abordagem, claro, não foi acatada, começou ali um chamado acompanhamento tático, né? Na linguagem popular, uma perseguição policial. Durou cerca de 4 quilômetros tal perseguição, quando numa comunidade, na comunidade do Etienne, interior já de Bituruna, os elementos desceram do carro e, com arma em punho, atiraram contra os policiais. Aí, claro, houve o revide. E contra a polícia, meu amigo, não tem bom. Tanto é que abandonaram tudo e saíram correndo para o meio do matagal. Foi solicitado apoio, outras guarnições chegaram, vindas principalmente de União da Vitória, e então, em buscas pela mata, conseguiram localizar um indivíduo. Estava lá baleado, estava ferido. Foi atirar contra a polícia e se deu mal. Mas sobreviveu. Foi primeiro encaminhado para atendimento médico, ali jogar um alquinho na ferida, né? E aí, na sequência, levado para a delegacia. O outro indivíduo não foi encontrado. Muito amigo, né? Deixou o outro literalmente ferido, atirado e fugiu do local. O carro foi recuperado. Parabéns às equipes ontem, então, que atuaram nesta ocorrência. Tivemos também 2 situações de furto e, pelas características, não estou aqui afirmando, mas apenas colocando uma situação bastante parecida. O indivíduo entrou num determinado supermercado, na região aqui do Ponte Nova, e furtou lá algumas peças de salame e colocou dentro da jaqueta. Detalhe agora, poucas horas depois, um indivíduo também de jaqueta adentrou numa farmácia em Porto União e levou dezenas de barras de chocolate. Pela característica, né, não sei se não pode ser o mesmo indivíduo que estava praticando esses furtos ontem. Veio pela Manuel Ribas, subiu, atravessou aqui para Matos Costa e também saiu cometendo tais furtos. E uma outra situação que deixa aqui, então, a população indignada, 1h da manhã dessa quinta-feira. Polícia Militar acionada em Porto União. O boletim aqui diz que o fato se deu no bairro Bela Vista, na rua João Casimiro Vezaro, aonde 2 crianças estavam sozinhas em casa. A mãe saiu, deixou as crianças sozinhas em casa. Fazia mais de 2 horas que a mãe tinha saído de casa. 1h da manhã. E aquele momento que a polícia chegou lá, a mãe não tinha voltado. Deixa eu ver aqui se tem a idade, se o boletim da PM especifica. Claro, a gente não vai citar nomes, principalmente por se tratar de menores. Mas uma criança de 10 anos e a outra de 4 anos. Sozinhas em casa já na madrugada. O que a mãe foi fazer, não se sabe. Mas que esse fato, né, não pode se repetir. Conselho Tutelar acionado, espero que uma medida seja tomada para que essa mãe perca até a guarda dessas crianças. Deixar 2 crianças nessa idade sozinha na madrugada, literalmente, não pode ser chamada de mãe. Agora, 7h36, depois do intervalo, o professor André Weisman traz mais informações aqui do Mundo Digital para você. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada.
cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços. Centro de União da Vitória e em Porto União. Centro e bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, Conexão Digital. Conexão Digital. Notícias do mundo digital com o professor André da Uniguaçu. Muito bom dia a você, rádio ouvinte da Jovem Pan, mais um Conexão Digital, que é o professor André da Uniguaçu, coordenador do curso de Engenharia de Software. Muito bom dia, Juliano, muito bom dia, Tiago. Então, nesta manhã de quinta-feira, nós vamos falar sobre 2 temas importantes. Um deles é para você que usa o Windows 10. A última atualização do Windows 10 trouxe mais um problema para variar. Nesse caso, é para quem tem HDs SSDs, ou HDs de estado sólido. É aquele HD diferente do tradicional que vem nos computadores. Então, é como se ele fosse um grande pendrive. Nessa versão do Windows, nessa última atualização, infelizmente o Windows, devido a uma falha do programa do Windows, ele utiliza um aplicativo chamado otimização de disco, ou o antigo desfragmentador de disco, que nos discos mecânicos é importante fazer isso. Por quê? Porque o HD ele vai gravando os dados onde ele tem espaço vago. E isso pode fazer com que um determinado arquivo fique espalhado por várias partes dentro do disco rígido, dentro do HD, e isso diminui a velocidade da sua máquina. Mas nos discos SSDs não precisa fazer isso. A maneira de armazenamento dos dados é diferenciada, então ele não há necessidade disso. Porém, se você ativar e deixar a função de desfragmentação ativa, o que vai acontecer? Periodicamente, essa função, vai ativar dentro do seu HD SSD e ele vai ficar analisando e fazendo leituras e gravações desnecessárias. Sendo que o HD SSD, ele não é que ele estraga, ele não é que nem um HD normal que estraga com o tempo por dano físico. O HD SSD, ele tem um limite de gravação que pode ser realizado nele. Então, se você deixar ele com o desfragmentador ativo, ele vai gastar, ele vai estragar mais cedo. Então, ele vai atingir esse limite de gravações e regravações mais cedo e, consequentemente, o seu HD vai parar de funcionar antes. Então, é importante
ainda não tem uma atualização para corrigir esse problema, mas se você é um usuário avançado, você pode ir até a ferramenta de otimização de disco ou nas ferramentas do computador, né, de administração do computador, e lá você consegue desativar a desfragmentação de disco, simplesmente desativa, certo? Caso você não saiba como fazer, procure um profissional especializado da área ou o seu profissional de confiança, que ele vai fazer isso para você. Isso evita que o seu HD SSD tenha um desgaste prematuro, não por uso, mas porque está habilitada essa função e não há a necessidade. Então é muito importante isso. Você que tem o Windows 10 e que teve a última atualização dele, procure a ferramenta de otimização de disco, desative a otimização do seu HD. Se for um HD mecânico, deixe. Por exemplo, eu tenho um HD SSD e um HD mecânico no meu computador. No SSD eu deixo desativado e no HD mecânico eu deixo ativado, que é o HD tradicional. Nele é importante que aconteça isso, tá certo? A outra informação é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Essa lei, esperava-se que ela não entrasse em vigor esse ano devido à pandemia, devido a todas as dificuldades e os custos que essa lei está trazendo, tanto para as empresas quanto para o próprio governo. Então, apesar da lei ter sido aprovada em 2018, foi criado um prazo para que as empresas pudessem organizar-se e adaptar-se a essa nova lei, porém, esperava-se que com a pandemia a lei não entrasse em vigor agora no final de setembro, e sim, conforme um projeto, uma medida provisória que foi encaminhada ao Senado, essa medida provisória propunha que ela entrasse em vigor somente em dezembro. Porém, devido a questões de prazos e inabilidade do Senado Federal, essa medida provisória acabou passando e não foi votada. Aí o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em sua totalidade agora no final de setembro. Então, nos próximos programas, nós vamos comentar um pouquinho sobre as implicações que essa lei traz para todo mundo. Detalhe, não é a empresa de comércio eletrônico que tem que se preocupar com essa lei. Você, empresário, o banco de dados do teu funcionário, o banco de dados do teu cliente, você vai ter que se preocupar e vai ter que se adaptar a isso. A página da sua empresa, então, ela vai ter que se adaptar a isso. Então, as escolas têm os dados dos alunos, então as escolas também vão ter que se adaptar a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa lei ela é extremamente abrangente, ela não envolve somente empresas que têm dados na internet, mas qualquer loja da cidade que tem os dados dos seus clientes armazenados, ela vai ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, assim, nós vamos nos próximos programas comentar sobre as principais implicações, os principais detalhes dessa lei, já que, infelizmente, ela entrará em vigor agora no final de setembro. Uma outra implicação é que vai ser criado um órgão para fiscalizar as empresas referentes ao cumprimento da lei, como se fosse uma Anatel, uma ANEEL, no caso de energia e telecomunicações. Aí não se sabe também como é que vai ser a construção dessa agência. Então existem várias implicações na Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em sua totalidade agora no final de setembro. Então nos próximos programas comentaremos mais sobre esse tema. Pessoal, quero deixar aqui o meu grande abraço, desejar um ótimo feriado para todo mundo aí, aproveitem, tem uns diazinhos de folga aí. Até a próxima quinta-feira com mais um Conexão Digital aqui na Jovem Pan, na 98.3. Você ouviu Conexão Digital com o professor André da Uniguaçu. Conexão Digital. 7h47. Assim encerramos o jornal aqui em nossa edição local. Voltando amanhã, a partir das 7 horas. A você uma excelente quinta-feira.
Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.